Eu queria que você abrisse a palavra, se você puder abrir a Bíblia. Pai, em nome do Senhor Jesus, em 2 Samuel 15. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, pela Tua palavra agora, Pai, que o Senhor fale conosco, Pai, na Tua multiforme sabedoria, e eu sei, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para nós. Louvado, glorificado, exaltado é o Teu nome. Amém. Irmão, quando nós estivemos num grupo, eu só viajei pela primeira vez na minha vida, né? Então eu fui parar em Londres por uma necessidade. Não, a gente ficou até brincando, será que você quer ficar em Londres mesmo ou não quer ficar? Ah, não sei, vou pensar, né? De graça, porque deu problema no avião, né? E aí a companhia teve que bancar 3 dias em Londres, né? E depois nós fomos para Jerusalém, né? Amém? É gostoso de conhecer a Bíblia que nós, quando estávamos vindo embora, nós ficamos em Tel Aviv. E eu estava junto com o André da secretaria. E o André falou, vou tomar um banho de mar. Eu falei, não vou tomar banho de mar não, vou ficar aqui sentado. Fiquei sentado ali na areia, né? E de repente eu vi lá uma família, um casal ali, né? E aí o menino se desgrudou do casal, eram 2 filhos, mais o casal, e o menino se desgrudou, um menininho pequenininho, uns 3 aninhos. Aí ela falou, Itai, vem aqui, Itai, né? Não falou vem aqui, né? Ele falou, eu só entendi o Itai, porque ele está falando, né? Mas usou essa frase, Itai. E como a gente conhece a Bíblia, eu lembrei do Itai na mesma hora, que é esse daí que nós vamos ver agora. Amém? Interessante, né? Você estuda a Bíblia, e aí depois se você for lá, você confirma. Quando Deus me deu o ministério, a casa de recuperação, Ele me deu lá Gideão, para você ter uma ideia. Então eu comecei a ler que os rios lá, né, as fontes de Gideão, né? Aí eu estava ali sentado e botando os pés nas fontes de Gideão. Tremendo, né? Glória a Deus. Deus deu a palavra, não sabia nem que ainda existia. Sabia que existia, mas não sabia que eu ia botar o pé dentro da água das fontes de Gideão. Então aí está, eu queria que você, é um versículo só, sabe? Ele fala assim, olha, versículo 19, 20 e 21. E disse, pois, o rei a Itai, o rei Davi perdeu o reino lá para Abisalão, está no meio do deserto, caminhando no deserto, na areia, e disse para esse soldado dele, esse comandante dele, e disse, pois, ao rei Itai, o geteu, por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, que é o rei Abisalão, né? Porque estranho és, quer dizer, estrangeiro, e também te tornará para o teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois força-me a ir onde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar o teu irmão contigo, com beneficência e fidelidade. Aí respondeu Davi para Itai. Respondeu, porém, Itai ao rei disse, vive o Senhor, quer dizer, ele tinha noção, ele conhecia o Deus de Davi. E vive o rei, o meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, o meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Pesada essa palavra, né? Que contexto, que texto e contexto pesado. Davi perde o reino para Abisalão, ele sai, está andando agora, antes era rei, toda a regalia estava ali, né? Lutas e regalias. Agora está ali caminhando Itai, que é um estrangeiro com ele, e falou, não, você é um cara legal, você é gente boa, vai lá, fica lá com Abisalão, eu não sei para onde eu vou, estou no meio do deserto. Não, de jeito nenhum. Tão certo como vive o teu Deus, então ele tinha noção do Deus de Israel. Amém? Então, que seja para a morte, seja para a vida, ali estará o teu servidor. Então eu quero fazer essa colocação com relação, sabe, para Deus. Você vai servir a Deus só quando tiver aqui tudo tranquilo? Você vai servir a Deus só quando você estiver, sabe, no regaço, né?
tranquilo, sossegado? Ou você está disposto a servir a Deus, seja para a morte, seja para a vida? Isso é muito pesado, é muito difícil. A gente cede, nem o que é pouquinho a gente às vezes não cede, pouquinho. Às vezes a gente não cede. Agora ali nós estamos falando do extremo, não é verdade? Aqui não é um extremo. E por exemplo, ele tinha noção de quem era o Deus de Davi, mas ele declarou aquilo para Davi. Você teria coragem de declarar isso para alguém que nem parentela sua nem é do seu país, e dizer para ele: não, fica tranquilo, aonde você for eu vou, seja para a morte, seja para a vida? Pensa bem nisso. Até onde nós estamos firme na nossa fidelidade com Deus? Amém? Então que você se prepare para isso, que você se prepare para manter a tua fidelidade, que você aumente mais ainda a tua fidelidade, que você exerça mais ainda a fidelidade, porque a fidelidade é dom, amém? Porque lá em Efésios tem versão que fala que fidelidade ele troca por fé, e é isso mesmo. A fidelidade é uma alavanca para você aumentar a tua fé, para você exercer a tua fé, amém? Necessário isso. Então, fidelidade, irmão, como é difícil viver como crentes e manter fidelidade. Eu vi uma expressão de um pastor que estava falando sobre dízimo e tal, ele falou: necessidade ou fidelidade? Né? Necessidade ou fidelidade? Quando nós tratamos do mundo espiritual, não adianta você, querer suprir a tua necessidade quebrando os mandamentos de Deus. Você entende? Né? Quebrando os mandamentos, né, de Deus para suprir a tua necessidade. Está fora do contexto, irmão. Isso não existe dentro da palavra. Fidelidade é fidelidade, porque na fidelidade é que você, vai provar a tua fé. Amém? Na fidelidade. Mas você ainda está servindo a Deus? Mas você está nessa luta há tanto tempo e ainda continua dando glórias a Deus? Você está quase morto. Mesmo que morra, nele eu esperarei. Isso falou Jó. Mesmo que ele me mate, nele eu vou esperar. Não tem conversa, não tem solução para a minha vida, não tem jeitinho para a minha vida, não tem outro caminho para a minha vida, não tem nada que eu possa fazer para me livrar, da morte espiritual, a não ser andar com Jesus. Ou eu ando com Jesus e vou encaminhando de glória em glória, de santidade em santidade, santidade em santidade, e quando ele chegar, eu vou e você também vai. Entende? Essa é uma realidade bíblica, irmão, não tem como. A gente precisa entender isso. Então a gente precisa, focar santidade, buscar santidade. Então, ali ao extremo, nem que eu morra, mas eu vou continuar junto com você, Davi. Amém? Nem que você morra, ou morra alguém da sua parentela, mantenha a sua vida com Deus, porque é só Ele que pode te livrar aqui na terra e te levar para o céu. Amém? Glória a Deus. Outra pessoa que também foi fiel, foi lá o livro de Ruth. Ali também houve uma fidelidade. Ruth tinha 2 noras. Uma se despediu e foi embora, choraram, mas a outra falou: não, de jeito nenhum. Para onde você for, eu vou. O que você fizer, eu faço. O Deus que você serve, eu também sirvo. O Deus que você tem, eu tenho também, é o mesmo Deus. Olha, não adianta você querer me expulsar daqui, que eu não vou ficar com você, até o fim. Glória a Deus, que está relatado na Bíblia, esses homens e mulheres de Deus,
que exerceram fidelidade para com o próximo, né? Para com seus amigos. Como é bom ter amigos, irmão. Você tem amigos? Ou você tem só conhecidos? É difícil. Nos dias que nós vivemos hoje, é difícil você confiar em uma outra pessoa. Um amigo. Sabe, declarar tudo para ele, sabe, falar tudo para ele, sabe, e esperar, né, que ele também chore com você. É difícil, irmão. Nos dias de hoje, todo mundo assustado, né? Fica quieto, porque se abrir a boca é quem vai apanhar você mesmo, né? Então, complicado. Mas não é isso que eu estou querendo, assim, vou dizer assim, que eu estudei para ministrar na palavra, ser amigo de Deus. Porque, sabe, é interessante, às vezes, né, a gente vê muitas histórias assim, onde uma pessoa é amigo, ela confia, e ela, sabe, faz de tudo pelo aquele amigo. Né? Mas aquele amigo, no meio do caminho, não sabe o que pode acontecer com ele. Ele pode se frustrar no meio do caminho e depois ele pode negar a amizade que ele tinha tão grande com você. Não é verdade? Já aconteceu quantas vezes isso? O melhor amigo meu, você não precisa ver o que ele fez comigo. A melhor amiga minha, você precisa ver o que ela fez comigo. Já ouviu essa frase? Então, se nós depositamos confiança em pessoas que são falhas, pessoas que estão sujeitas a erros, às vezes nem por maldade, mas está sujeito a erros. Por que não seguir a Deus? Por que não confiar em Deus? Amém? Que não falha. Ele não vai falhar com você. Pode depositar a sua confiança total em Deus. Ele é o único que não falha. Eu falho, você falha, todos nós falhamos, mas Deus não falha. Ele vai cumprir a sua palavra. Os nossos olhos estão contemplando a verdade da palavra. A cada momento você vai dizer, isso já aconteceu, isso já aconteceu, isso já aconteceu, isso já aconteceu. Porque os profetas andaram falando tudo isso. E os meus olhos estão contemplando o que os profetas falaram. Então no que você quer acreditar? Mais provas você quer? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem entendimento e você vai vendo que a palavra sempre verdadeira, nunca falha. Então, porque Deus nunca falha? Então, por que não confiar? Por que não ser fiel a Ele até a morte? Se precisar, seja fiel. Mantenha a tua fé em Deus, em Jesus. Amém? Isso aconteceu lá, e a Ruth, né, foi e falou, não, pode ir embora, mas eu não vou, a segunda, né, e não foi. Então ali a gente vê fidelidade, né, de amizade, como é bom isso. Quando você está numa necessidade grande, você estava no mundo, não conhecia Deus, você pensava no melhor amigo, não é isso? Já sei quem pode me ajudar. Glória a Deus hoje, né? A hora que você estiver na necessidade, falou, eu sei quem eu tenho que buscar, é Jesus, amém? Não despreze os amigos, mas a verdade é que você tem que buscar a palavra, buscar Jesus, o poder de Deus, para manter a sua vida em santidade. Olha, abre em João, vamos abrir em João, agora nós vamos dar uma lida aqui, em João capítulo 15, 3 versículos aí. Agora vamos falar um pouco de Jesus, da nossa amizade com Jesus, de nós sermos amigos de Jesus. Se você empresta um dinheiro para um amigo, e o amigo não paga, você já vai começar a ficar com um ponto de interrogação, né? Será que é amigo mesmo? Você tem uma necessidade, você vai atrás do seu amigo e o seu amigo fala, aquele amigo íntimo, não vou fazer isso não. Não é verdade? Complicado, né? Aí você começa a desacreditar. A cada momento que você precisa do teu amigo, que você entende que ele é o teu amigo, isso está dentro do teu coração, mas você vai vendo que ele vai falhando. Uma das coisas que é terrível,
você é meu amigo, mas não conta para ninguém, hein? Ih, meu Deus do céu, complicado, né? Não conta para ninguém o que eu estou falando para você, hein? Entende? Não, fica tranquilo, palavra de amigo. E aí eu quero ver se você mantém a sua fidelidade. Amém? Por isso que eu falo, a gente é falho, mas Deus, Ele tem o melhor para nós. Amém? E nós temos que ter esse entendimento de nos aproximar. Ah, eu quero me aproximar mais de Deus, irmão. Como é que eu faço? Seja amigo dele. Amém? Como é que eu faço para chegar mais pertinho de Deus? Vou jejuar? Vou orar? O que eu faço fazer? Chega mais perto dele. Como é que faz ser amigo dele? Né? Faz o que ele manda. Porque essa é a recomendação que ele dá aqui no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12 a 15. Fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Oh, como é pesado isso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Amém? Então, a primeira coisa, o ministério de Jesus foi ensinando, fazer com que o povo conhecesse a Deus através da pessoa dele. E aí ele fala assim, né, amigo é algo tremendo, é impressionante o que é um amigo, né? Primeiro ele fala que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Será que nós estamos amando como ele nos amou mesmo? Não estou dizendo que você não ama ou deixa de amar. Eu acho que se você está aqui é porque você está buscando essa essência que só Jesus pode dar através do Espírito Santo. Amém? O amor, ágape, o amor de Deus, né? Que tudo pode, tudo sofre, tudo suporta. Será? Será que nós só temos degustado só um pouco desse amor, dessa intimidade com Deus como amigo? Ele é amigo de vez em quando, eu sou amigo dele, né? Porque ele é meu amigo sempre, né? Mas eu de vez em quando sou amigo de Jesus, né? Então é difícil, não é fácil. Mas o que nós precisamos? Precisamos exercer santidade. Santidade, temos que buscar, não tem como. É a única forma, é buscar. E ele fala bem claro, né? Sereis meus amigos, se fizerem o que vos mando. Então a gente tem que estar atento, porque nós conhecemos bem a palavra. A maioria daqui, tem algum visitante aqui pela primeira vez aqui? Levanta a mão. Ali, tem 2 lá. Tem mais alguém? Só tem 2 lá. Então, você veja bem, nós conhecemos, né, essa palavra. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos focar em praticar essa palavra. Como é difícil, irmão. Como é difícil. Sabe, você pegar um sanguíneo e fazer ele ficar calado. Faz um sanguíneo ficar calado. Sabe, você confrontar um sanguíneo, você está entendendo? E o sanguíneo ficar calado para obedecer a palavra de Deus. Oh, coisa difícil, rapaz. O cara já tem lá, né, como diz, né, a veia dele, o sangue dele dá até cavalo de pau, como diz, né, a expressão, né? Então, como é difícil você calar um sanguíneo. E como é difícil você, por exemplo, despertar um melancólico. Vai, você está atrasado demais. E aí, não, está com pressa, não, já faz 2 anos. Que pressa. Entende? Os temperamentos, então é complicado o negócio. Não é fácil. Então, não é fácil cumprir esse mandamento. Você será meu amigo se você fizerdes o que eu mando. A gente briga por pouca coisa, irmão. Por qualquer coisa nós estamos brigando, estamos perdendo tempo, irmão. Perdendo tempo. Eu perco às vezes muito tempo. Perdendo tempo. Ao invés de estar adorando, louvando, estudando a palavra em casa,
sabe, salmodiando, como diz a palavra, porque aí você fica cheio do Espírito Santo, a gente briga por porcaria. Discute por porcaria. Não só em casa não, no trabalho, na escola, em tudo quanto é lugar. A gente parece que facilmente a gente perde o foco. Facilmente a gente perde o foco. Aliás, né, já na ciência é provada de que ovelha é assim. Ovelha, ela até uns 40, 50 metros distante do pastor, ela ainda consegue sentir o cheiro. Ele sente o cheiro do pastor, né? Mas passou dessa um pouquinho mais distante, já fica perdida. Aí a ovelha se perde com a maior facilidade. Aí quando fala se perder com facilidade, não é quer dizer que foi para o mundo, agora está do diabo, agora não é isso não. Perde o foco. Entendeu? Perde o cheiro da santidade. Cadê o cheiro da santidade? Não estou sentindo mais o cheiro da santidade. Cadê Jesus? Não consegue. Então a gente precisa focar. Tudo é assim, tudo é focar. Qualquer coisa que a gente vai fazer natural, carnal, que não seja pecado, você tem que focar. Até para ser bandido tem que focar. Para ser assassino, o cara tem que focar. Entendeu? O cara vai projetar lá, vai lá aprender a atirar, vai lá, sabe ver como é que é cativeiro, vai lá não sei o que lá, até para ser do cão, tem que treinar, tem que focar. Agora, quanto mais as coisas de Deus, tem que focar. Na hora que tiver que calar a boca, cala a boca. Na hora que tiver que falar, fala manso. Tem hora que você dá uma apertada assim, se é para uma correção, você tem que dar uma apertada, não pode ser frouxo também. Você vê o equilíbrio? Seja conhecido de Deus e dos homens a sua equidade. Então tem que ser manso, não pode ser bravo, mas tem que apertar. Porque se não apertar, a gente não aprende. Deus apertou Israel várias vezes. Isso chama-se castigo, né? Aí Israel, pelo menos um remanescente sobrou. Porque Deus apertou Israel. Amém? Então, nós precisamos disso. Focar em ser amigo de Deus. Focar mesmo. Sabe quando você foca? Quem gosta de futebol, por exemplo, a semana que vem meu time vai jogar, decisão de campeonato. Ele não pensa em outra coisa, só pensa naquilo. No futebol. Deu para você entender? Focou. É pecado? Não, não é pecado, mas focou, aí foi lá e fez o que tinha que fazer. Projeta alguma coisa, uma casa, vai lá, focou e termina, e faz. Tantas coisas, né? O homem vai lá fazer o foguete e trabalhou, o Santos Dumont voou, caiu, muita gente caiu, voou, e até hoje temos aí avião que vai em 10 minutos para um lugar aí e volta. Tudo foco. Aonde a igreja está focada. Entende? Onde que a igreja está focada? Nas coisas de Deus? Né? Ali até tem o exemplo de Marta e Maria, né? Maria estava preocupada com as coisas de Deus, enquanto Marta estava preocupada com as coisas, não que não fosse lícita, como Jesus até falou, é necessário sim, mas Jesus podia ter, mas você está mais focado nessas coisas do que ouvir o que eu tenho para falar para você. Jesus podia dar essa bronca nela, né? Você eu daria. Está preocupado mais com comida? Esquece isso, vem comer o que é melhor, vem comer a comida para a vida eterna. Entende? Essa é a situação. Então a gente precisa o quê? A gente facilmente, realmente não é à toa que Deus nos chamou de ovelha. Facilmente a gente perde o foco de fazer a vontade de Deus. Você vai chegar em casa hoje, você já vai perceber isso. Foca isso para você ter uma ideia. Você vai chegar em casa hoje, em algum momento da sua casa, você vai falar, epa, já não estou fazendo a vontade de Deus. Vai falar o que não deve, já vai gritar, já vai bater numa criança, dar um tapa, já não sei o que lá, alguma coisa vai fazer, aí é com você. Você que tem que avaliar. Não, peraí, o que eu fiz? Epa, eu não devia ter feito isso não. Mas não demorou, né? Acabei de sair do culto. Meu Deus, acabei de sair de um culto, ouvi a palavra, e eu já estou não fazendo a vontade de Deus, mas como ovelha perde o fato, né? O olfato fácil, como ele se distancia fácil. Entende? Ela tem muita fácil, por isso é que a ovelha tem que ficar pertinho, porque se distanciar não sabe voltar. Por isso faz aquela
deixa as 99 para buscar aquela perdida, né? Facilmente se perde. E aí, nesse facilmente, não estou falando da salvação, mas falando exatamente do foco que é ser amigo de Deus, fazer a vontade de Deus, e quem faz a vontade de Deus pratica a santidade. Não tem como fazer a vontade de Deus se não for para lá. É santidade. Praticou, está vivendo uma vida de santidade. Então a gente precisa focar um pouco mais nisso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí um homem que a gente já conhece, vamos lá em Tiago. Em Tiago, o homem que nós já conhecemos, né, que eu realmente, louvado seja Deus por ter levantado a vida desse homem, né, naquela época, Abraão. Porque se Abraão não tivesse sido fiel, né, nós conhecemos a história de Abraão, né, ele foi para a morte, para levar a herança dele, né, a herança dele, levar lá para o sacrifício que Deus determinou. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Ele é um deles que estava disposto a servir a Deus, nem que custasse morte. E aí seria a morte do filho dele, e seria a herança dele. Complicado, hein? Se fosse uma coisa comum, normal, não, mas ali havia uma promessa, né? Havia uma promessa, e aquela promessa é da onde ia nascer Jesus, né? Então você veja bem, ali, e o homem foi, mas ele não estava só perdendo o filho dele, mas ele estava perdendo a promessa. É brincadeira, mas se eu matar esse menino aí, é minha promessa. Eu estou matando a minha promessa, eu não posso matar a minha promessa. Mas aí Abraão falou assim, não, se ele mandou eu matar, eu vou matar, vou sacrificar ele, porque ele é poderoso para ressuscitar ele dentre os mortos, porque ele fez uma promessa. Olha a visão de Abraão. A visão de Abraão não foi nem no filho, foi na promessa. Não, o Senhor fez a promessa, eu vou cumprir, eu vou ser fiel ao Senhor. Se você fez a promessa, o Senhor fez a promessa, eu vou cumprir. E o Senhor também vai, com certeza, cumprir a tua promessa. E só tem um jeito de o Senhor cumprir a tua promessa, vai ter que ressuscitar Isaac dentre os mortos. Quantas promessas Deus tem para nós, irmão? Quantas promessas Deus tem na Bíblia para nós? Um monte de promessas. Amém, 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 amém. Todas as coisas de Deus têm um amém. Amém? Né? Pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é para você, isso é para mim. Amém? É isso. Então, sabe, foca a sua vida na promessa, que é a melhor coisa que você pode fazer, né? Para você, né, se ajustar mais ainda com Deus. Então, aqui em Tiago 2, 21, fala assim, porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Confiança, né? Ele confiou mesmo em Deus, ele foi fiel a Deus. Bem vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Está vendo? Aquela obra que ele fez, meu irmão, aquela obra envolvia todos nós. Se Abraão falhasse ali, meu irmão, já pensou? Não, Deus, eu não vou sacrificar não. Claro que eu creio que Deus levantaria outra, não é verdade? Mas Deus não erra o alvo. Escolheu logo Abraão, porque sabia que Abraão ia fazer. E aí ele foi e fez. Louvado seja Deus pela vida dele. Porque nós somos conhecidos de Deus, estamos no Evangelho, estamos, né, lavados no sangue do Cordeiro, pela fé que Abraão teve ali naquele momento. Por isso ele é chamado pai da fé. Então a gente precisa entender isso. Amém? E ele ainda continua, ele fala assim, no versículo 23, né? E cumpriu-se as escrituras que diz, creu Abraão em Deus e foi isso imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, é isso, é o que Jesus falou. Quer ser meu amigo? Então, faz o que eu mando. Não é para você se condenar, irmão. Nem para mim me condenar. Para mim, Deus está nos alertando. Sabe, você quer se aproximar de mim? Você quer ser meu amigo? Então, olha,
dá uma ajustada na sua vida, né? Tenha fé de que eu posso mudar você. Tenha fé de que você pode, né, cumprir os meus mandamentos. Eles não são pesados. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então é possível. É possível. Mas se a gente não fizer, não tiver focado, não alcança, irmão. Não alcança. Eu já vi assim, por exemplo, algumas notícias comum, para você ter uma ideia. Notícias comum, como por exemplo, trabalhava no lixo a mulher, reciclável e tal, papá, no lixo reciclável. Passou um tempo todo ali, tive que cuidar de 2 filhos, o pai, né, saiu fora, que normalmente os pais são tudo covardes, né, sai fora embora, né. Deixa a mulher com 3, 4 filhos e depois vai lá para casar com a menininha, né. Covardia, entende? Isso é covardia mesmo. Então o que acontece, né? A gente tem que, cada coisa que às vezes eu falo, meu Deus. Então você veja bem, é necessário que a gente faça a vontade de Deus. Quero voltar aqui. Eu ia falar um negócio e esqueci. Eu estava indo, acabei esquecendo. Eu estou com a memória desse jeito, irmão, né? Então, a gente tem que focar em fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso foco, amém? Então, hoje mesmo, faz isso com você. Deus, eu quero colocar em foco hoje a Tua palavra. Eu quero chegar em casa e chegar na boa. Eu quero fazer a Tua vontade. Em casa é o melhor lugar para você treinar. Amém? Glória a Deus. Então, ele é amigo, né? Meu amigo. Foi chamado amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. Glória a Deus. Eu queria terminar, mas a gente vai ainda em Colossenses. Tem vários versículos ali. Amém? Colossenses. Colossenses, voltamos à Bíblia um pouquinho, e nós vamos em Colossenses, que mostra para nós o padrão de Deus. O padrão de Deus, eu fiz uma palavra esses dias aí, um domingo desse atrás. O padrão de Deus é algo sobrenatural, e Deus nos deu esse padrão através da imagem de Cristo, da atitude de Jesus. Amém? Ele fala no capítulo 3 de Colossenses, ele fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Esse é o primeiro, já dava para a gente ficar aqui, não dava? Você já ressuscitou dentre os mortos. Quando a gente olha Jesus ressuscitando Lázaro, é maravilhoso aquilo, né? Glorioso aquilo, mas mais glorioso do que aquilo, porque Lázaro já estava salvo, ele acreditava em Jesus. Mais glorioso do que a ressurreição de Lázaro física, é a nossa ressurreição, a sua. Você já foi ressuscitado dentre os mortos, você não está mais morto, todos nós estamos vivos. Amém? Então ele fala, vocês estão vivos, então se está vivo, aí ele recomenda, se você está vivo, então começa a buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Está vendo o foco? O foco é esse. Começa a pensar nas coisas do alto. Às vezes a mente da gente é só terrena. 10% de, nem isso. Não sei avaliar isso. Talvez você pegue um dia para não fazer nada para avaliar isso. Avalie a sua mente. Daqui a pouco você já está pensando em outra coisa. Daqui a pouco você está pensando em coisa terrena. Daqui a pouco outra coisa terrena. Aí vai somar. Se você somar isso aí o dia inteiro, sabe o que vai dar? Vai dar mais terreno do que espiritual. E ele fala, ei, acorda, você já ressuscitou dentre os mortos. Então, já que ressuscitou dentre os mortos, então começa a pensar nas coisas celestiais. Você vê? É aí que o diabo trabalha. Provérbio é claro. Cuidado com o que você pensa, porque a sua vida será dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Então, sabe, pensa nas coisas do alto, sempre nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, buscando o que é espiritual, para que você consiga fazer a vontade de Deus e tornar-se amigo de Deus.
Esse mundo, vou te dizer, é complicado. Como ele desfoca a gente, irmão. Como desfoca a gente. Quando você vai ver, né, você está mais na carne. Não digo nem em pecado, não. Não estou falando de pecado, que pecado, né? Digo, está na carne. É lícito, vai estar na carne, entendeu? Só está pensando naquele problema, naquela situação e tal, ao invés de inverter a situação. Abraão é um exemplo para nós. Ele está caminhando para levar Isaac para lá, e ele está conversando com Deus. Ele não estava conversando com Deus tipo, o que o Senhor está fazendo comigo não é certo. O Senhor está fazendo comigo, o Senhor fez uma promessa. O Senhor, eu acho que eu não vou matar ele não vou sacrificar ele não. O Senhor promete uma coisa, agora o Senhor não quer cumprir, agora o Senhor manda eu matar ele. Não, ele não pensou isso. Ele era homem já chamado de Deus, tinha chamado de Deus, e ele estava já com a visão celestial. Olha, o Senhor fez uma promessa, é o único filho que eu tenho. O Senhor fez uma promessa, e eu vou matar ele, mas o Senhor vai ressuscitar ele, glória a Deus. Quando a gente está no estreito, a gente só pensa em nível terreno, e esquece o nível espiritual, e Abraão está andando no espiritual. Abraão está focando, eu vou manter a minha santidade com o Senhor, porque eu prometi que eu ia fazer, eu vou fazer. Ao invés de ele murmurar, reclamar, e sabe, condenar até Deus, porque tem gente que condena a Deus, porque fez isso. Ele falou, não, o Senhor vai ressuscitar ele dentre os mortos. Essa é a visão que esse cara tinha. Esse cara, esse homem, esse Senhor, esse homem de Deus. É a expressão, né? Amém? Essa é a expressão dele. Por quê? Porque ele estava focado na promessa. Mas Deus tem promessa para você também, vida eterna. Então não deixa de focar na promessa. Amém? Então foi isso que ele fez. Então, onde Cristo está assentado à destra de Deus, buscar as coisas de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Meu Deus, difícil. É a Bíblia, irmão. É a Bíblia. É Deus que Ele está ensinando a minha vida e a sua vida. Ele fala assim, ele fala primeiro para buscar as coisas do alto. E agora ele fala, pensa nas coisas de cima. Abraão estava desse jeito, pensando nas coisas de cima, porque a promessa veio de cima. Não é verdade? Mas os nossos pensamentos, como diz a palavra, cuidado com o que você pensa, porque você vai ser dirigido pelos seus pensamentos. Então você fica pensando só em coisas terrenas. Em vez de, vira o botão, irmão. E vai para o espiritual, mesmo que você tenha que perder a sua vida, vai para o espiritual. E agora, os caras vão me matar, e agora vai, tudo bem, vira lá um botão lá para Isaac, para Abraão, para Davi, para Mitai. Mesmo que você me mate, eu vou continuar adorando a Deus. Amém? Então, eu vou morrer, e aí? Vai morrer só, vai descansar, daqui a pouco você ressuscita de novo, e Jesus te leva embora. Entende? Mas se a morte chegar na porta, será que você pensa isso? Fica apavorado, sai até correndo, né? Complicado, irmão, não é fácil. Mas é possível. Isso aqui não é uma enganação, isso aqui é uma verdade. É possível você viver uma vida, sabe, mais no céu do que na terra. A gente costuma falar, né? Cabeça no céu e os pés na terra, né? Então eu digo, né, é isso mesmo, né? Cabeça no céu porque você está com o pé na terra. Na terra é complicado, então a cabeça tem que estar no céu. Amém? Porque você está na terra. Então a terra é problema, ela nos desvia dos propósitos de Deus. E ele continua falando assim, olha, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se a minha vida, depois que eu ressurgi, enquanto eu não ressurgi, não fui ressuscitado dentre os mortos, eu estava vagando por aí, tudo podia acontecer. Mas agora, pela promessa de Deus, Ele está dizendo que a minha vida está guardada com Cristo Jesus. Então, e o diabo não pode tocar. Só vai tocar, está lá, é que nem Jó, só vai tocar se Deus permitir. Você vai para não sei aonde, você vai morrer. Vou morrer só se Deus permitir. Né? Você vai, que nem eu falo da Índia, que eu falo a Índia, agora, né? Nós estamos aí, né, tentando ir para, talvez com o Sérgio Carriel, né, está lá aquela ideia, vai orando aí, Paquistão e a Índia, já veio 2 notícias dessas aí, queimaram a igreja. Então, o que eu quero dizer assim, e daí? Pode queimar o que quiser, se Deus
é Deus mesmo que vai me levar? Só vai me queimar, matar, arrebentar, se Deus permitir. Se o cara que for me matar for aleijado, eu oro por ele, ele volta a andar, aí ele sai dando glória a Deus. E aí? Robert Tom, quem lê o livro Vinho Bom, sabe disso. Pregando o evangelho, o cara ia matar ele, e o grandão, aquele lá que vai matar você, vinha vindo, e aí lá na África, muitos anos atrás, na guerra de 45, e o grandão ia chegando perto, é esse cara que vai matar você, pastor. E o pastor já não sabia nem para onde sair, ele já estava ficando apavorado e tal, mas no meio do caminho, daqui a pouco o homem começou a dar glória a Deus, ele tinha uma enfermidade, foi curado naquela hora que ele ia matar o pastor. E aí, você vai morrer? Ué, Paulo morreu? Você é melhor do que Paulo? Não é? Entendeu como é que é? Só vai acontecer se Deus permitir. Aí o grandão levou o pastor no cangote, dando glória a Deus. Vinho novo, tem esse livro que está lá, eu lembro que eu li isso daí, eu recebi uma unção grande ali. Amém? Então ele falou, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Agora é algo sublime. Quando Cristo voltar, e nós vamos também voltar, glória. Glória, você sabe o que é a palavra glória? Uma vez eu vi um testemunho de uma ex-satanista, era da magia negra, sei lá o que ela era lá, ela disse que os crentes falavam para ela detestava os crentes falar. Mas as coisas foram apertando, o diabo tirou tudo que ela tinha. Aí ela pegou e falou, vou lá naquela igreja lá do crente lá que fala comigo, né? Aí quando ela chegou e estava lá todo mundo, ô glória, que nem o André lá, né? Ô glória! Aí ela cutucou a irmãzinha lá e falou assim, quem é essa glória? Que mulher que é essa daí? Ela achou que era uma mulher. Olha a ignorância da palavra. Mas você sabe o que é glória? Essa é a pergunta. Você sabe o que significa glória? É que nem adoração. Sabe o que é adoração? Adoração é aquela mulher que beijou os pés de Jesus. Excessivamente, você está entendendo? Amava Jesus. Né? Isso é adoração, ama mesmo, né? Agora, o que é glória? Glória, por exemplo, se Deus manifestar, se alguém aqui está enfermo, e os médicos já disseram para você, não tem mais jeito, se a glória de Deus se manifestar aqui, o que vai acontecer? Você vai se curando. Isso é perfeição. Glória é perfeição. Não tem falha, não tem erro. Manifestou a glória, anda. Manifestou a glória, ressuscita dentre os mortos. E aqui, quando manifestar a glória, nós vamos para o lugar perfeito. Tanto que Apocalipse fala, né? Não tem choro, não tem enfermidade, não precisa nem do sol. Falar isso para o cientista, ele mata você, né? Fala que não vai precisar do sol, né? Ai. Bom, tá aí. Vamos lá. E ele fala assim, mortificar, ele fala, né? Então, manifestar-se com ele em glória. Então, eu vou estar no lugar perfeito. 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, até apetite desordenado, viu, irmão? O vil concupiscências e avareza, e que é idolatria. Avareza, meu irmão, é idolatria. Se você não dá nada para ninguém, não dá nada para a igreja, tu és um avarento. E esse tem o mesmo peso de idolatria. Idolatria é algo que é contra Deus. Então, quando você não oferece nada para Deus, você é contra Deus. Entende? Avareza, né? Então, nós temos que realmente entender esses princípios. E ele fala, para mortificar vossos membros, né? Que está a prostituição. Prostituição hoje, misericórdia, irmão, não dá mais para usar nem o celular mais. Fala a verdade. Você tem que policiar, tem que, sabe, não dá, sabe. Eu não queria o Facebook, coloquei o Facebook, agora vou desligar o Facebook. Que aí aparece lá um orando, daqui a pouco aparece, né, uma mulher pelada. Não tem condições, irmão. Misericórdia, rapaz. Né? Não tem condições. E aí ele fala da prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. 6. Pelas quais
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora presta atenção. Ele está falando assim sobre filhos desobedientes. Ele não está falando do incrédulo. Ele não está falando daquele que não tem Jesus. Ele está falando dos filhos desobedientes. Ele está falando da igreja, ele está falando de mim, ele está falando de você. É isso que ele está falando, né? Entende? Está falando de nós, desobediente. A ira de Deus veio sobre Israel por causa da desobediência. Israel apanhou de Deus várias vezes por causa da desobediência. Foi castigado por causa da desobediência. E ele está falando dos filhos desobedientes. Você já é nascido de novo, você pegou o título de filho, e aí continua, né? Se você andar desse jeito, você está na desobediência. E a coisa vai complicar. Amém? Bom, ele fala assim, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nela. Está vendo? Está falando para crente. Você já andou nisso daí. Você sabe que não presta, né? Fazer essas coisas é coisa do diabo. Você andou com o diabo não sei quanto tempo, nunca te deu sorte, nunca te ajudou, nunca fez nada, só destruiu a sua vida. Está fora, rapaz, né? E ele fala, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, não que já vos despediste do velho homem com o seu efeito. Aí tem uma listagem de coisas que você tem que avaliar. É o crente falando palavrão, irmão. E fala assim como se fosse normal, entendeu? Falando palavrão. Pode estar o pastor junto mesmo, com ele, né? Ele está falando palavrão. O que é isso, rapaz? Você não se converteu não, você já é convertido, rapaz, né? Entende? Eu tive um momento, por exemplo, com uma situação com um vizinho, né? Lá na casa de recuperação, que foi feio o negócio. A mulher falou um monte para mim. Meu irmão, para me segurar, eu vou te dizer uma coisa. Foi difícil, porque a mulher falou tudo o que você já ouviu, né? Sabe, de injúria, né? Falou tudo, jogou todo aquele caminhão em cima de mim, né? E aí eu só me defendi. Falou, ó, você mulher, sendo uma mulher de Deus, não acredito que a sua expressão parece expressão de uma prostituta. Eu não disse que ela era uma prostituta, eu disse que ela tinha uma expressão de prostituta, porque ela acabou comigo. Falou tudo e mais alguma coisa. E eu tive que ouvir tudo aquilo ali. Meu irmão, não foi fácil. Ainda era, né, o homem machista, né? Ainda uma mulher falando aquilo, né? Mas não era mulher, era o capeta, porque eu repreendi, né? Você está repreendido esse capeta em você aí, né? Não foi fácil, não. A expressão que eu tive que usar para calar a boca dela foi essa. Não acusei, mas eu falei que era igual, e era mesmo, igual uma prostituta. Falava o que queria, né? Mas despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera. Então, não mintais, né, como já fomos, né, e vestiste do novo homem. 11, está acabando. Onde não há grego, nem, ele fala assim, o 10, né, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, você está sendo renovado à imagem de Cristo, a imagem de Jesus, as atitudes de Jesus. Nós temos que focar nisso. Sabe, a gente já tem aquela frase que todos nós já conhecemos? Eu vou fazer, Jesus faria. Jesus faria isso? Não, então eu não faço. Jesus faria aquilo? Não, então eu não faço. Mas a gente parece estar tanto, porque rodeia o mundo na nossa cabeça, e quando você vai decidir, decide pelo mundo, e não decide pela palavra. Amém? Amém, irmão? Parece a palavra está dura, mas esse cara está chato, né? Mas tem que ser chato mesmo. Entendeu? Aqui é a palavra, né? Não é o César, né? É a palavra de Deus. Ele fala, onde não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado,
de entranhas misericórdias e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele fala de entranhas misericórdia. A gente sabe, né? Dá para ter uma ideia do que é uma entranha. É uma raiz de uma árvore que você quer tirar e não consegue, né? Olha, não consigo tirar, mas está entranhado aí dentro dessa terra aí, né? E eu não consigo tirar isso daí. Aí ele dá essa versão que é legal, né? Que a gente tem que se revestir de misericórdia, de entranhas de misericórdia. Tem que ter isso dentro do nosso coração. Sempre tem que estar preparado para exercer misericórdia para com o próximo. Amém? É diferente de você exortar, irmão. Exortar é uma coisa, você está entendendo? Exercer misericórdia é outra. Não mistura uma coisa com a outra. Mas nós temos que estar, como ele falou, que esteja entranhado dentro do teu coração, né, esse sentimento que ele fala de misericórdia, de benignidade. Quer dizer, benignidade é você desejar o bem para o próximo. Benignidade também é isso, desejo o bem para o próximo, né? E ele fala, benignidade, mansidão e longanimidade. Mansidão, tem que estar assim. É isso que é o padrão de Deus, que não é fácil, mas é possível, senão não estaria aqui. Suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa ou contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivo do amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que é vínculo? Sabe o significado da palavra vínculo? Dependente. Dependente. Amém? Você é dependente de Deus totalmente. É o vínculo. Vínculo, dependência. Tem dependente químico? Eu falo que não é, né? É só parar. Quando começou a primeira vez, não era dependente. Ficou mais 10 meses sem usar droga, não é dependente. Dependente de respirar o ar. Se eu não respirar o ar, eu morro. E aqui ele está falando sobre tudo isso, revestido do amor, que é o vínculo da perfeição. Então você depende de amar as pessoas para aperfeiçoar o teu amor. Você fala, então é oportunidade, né? Fala, olha, mas está perturbando, né? Ama. Mas está perturbando, né? Ama. Mas criou problema. Ama. Não sei o que lá. Ama. Porque o amor, ele aperfeiçoa, é aperfeiçoado através das suas atitudes baseado na palavra. Aumenta, tem um aumentar do amor. Amém? Bom, está encerrando. A paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine o vosso coração e sede agradecido. Tem que ter domínio próprio sobre o que você fala, sobre o que você faz. 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como que vai habitar abundantemente? Se eu gasto 10 minutos com Deus, ainda que seja todo dia 10 minutos. Como é que vai ser? Abundantemente a palavra de Cristo esteja dentro de mim. Mas eu nem leio a palavra. Entende? Fala a verdade. Quanto tempo você lê a palavra? Quantos dias às vezes você fica sem ler a palavra? E ele fala assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmo, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Então, para abundar, tem que estudar. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando a Ele graças a Deus e Pai. Amém? Essa palavra. Então, sabe, é como se tivesse assim, você podia dizer, e eu também poderia dizer, isso a gente já conhece, Deus. Tá, então vamos começar? Com certeza tem alguma coisa que você precisa começar. Tem alguma coisa que eu preciso começar hoje. Não é verdade? Tem ou não tem? Tem, alguma coisa. Pega uma só. Alguma coisa você tem hoje para começar.
né? Nesse sentido de fazer do jeito de Deus e não do teu jeito. Quando nós fizermos isso, é graça sobre graça, irmão. É glória de Deus, porque a gente vai se tornar perfeito nessa área que somos falhos. E às vezes são áreas que está quase acabando com tudo. Entende? Quase acabando, desistindo da igreja, desistindo do casamento, desistindo do trabalho, desistindo de tudo. Então o que você tem que fazer? Foca, irmão. Foca a presença de Deus, para que você possa realmente triunfar. E se Jesus voltar, você está tranquilo. Amém? Queria que o louvor viesse, a gente vai estar orando. E glória a Deus, vamos ficar de pé, irmãos, né? A gente vai fazer um louvor de adoração. Glória a Deus. Eu deixo para você, isso aí é para você, é para a gente rever. Estamos revendo a palavra de Deus. E estamos sendo incentivados pelo Espírito de Deus, com certeza, para colocar em atividade, para colocar em prática aquilo que ainda nós não conseguimos colocar. E não desista, porque se você desistir, aí você vai ter grandes problemas. Fica firme até a morte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.